Queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa Lexio Divina, onde queremos nos preparar para celebrar com muita fé, dentro da espiritualidade litúrgica deste tempo da Quaresma, que começamos na última quarta-feira de cinzas, este dia 26 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma, deste ano litúrgico A. São bem especiais as leituras desta Quaresma, porque os textos da liturgia quaresmal deste ano litúrgico A eram os textos usados para a catequese batismal lá nas primeiras comunidades. Então nós vamos perceber que a cada domingo da Quaresma deste ano A, nós temos um tema especial que nos faz pensar no nosso batismo. Quaresma é um tempo muito propício para que a gente pense, reflita e revise a nossa vida batismal, que nós possamos fazer um grande retiro, aproveitando os textos litúrgicos da Quaresma, para que, vivenciando melhor o nosso batismo, nos convertamos e cheguemos alegres à Páscoa do Senhor. Juntos passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura do livro do Gênesis, muito significativa para começarmos esse tempo da Quaresma, lembrando da nossa vocação primeira, a vocação para filhos de Deus, obedientes à sua palavra. Cuidemos com algumas expressões dessa leitura. Por exemplo, soprou-lhe nas narinas, fruto saboroso, jardim em Éden, o local geográfico do jardim, ali pôs o homem, aqui do verbo colocar. Algumas vezes nessa leitura a recorrência do a com crase, disse à mulher, disse à serpente, então a gente repete duas vezes essa letra A. Algumas palavras que estão no futuro, por exemplo, abrirão, lembrando então que a palavra do futuro a gente salienta aonde está o acento, aqui no caso o tio, bem no final da palavra. Tem bastante recorrências de frases com vírgula, que a gente precisa fazer a pausa para que a frase tenha sentido. Um exemplo que eu dou é o seguinte: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Então percebam que sempre onde tem a pausa é no lugar da vírgula. E se a gente não fizer essa pausa, a frase ela fica um pouco sem sentido. Então cuidemos e treinemos bem essas frases que tem a vírgula, para que a gente não
tire o sentido que a frase, de fato, ali na leitura quer nos trazer. Outro exemplo ainda, ali diz assim: a serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Então percebam como aqui é muito importante a vírgula. Se a gente não fizesse a vírgula depois do primeiro não, ficaria estranho, ficaria não, vós não morrereis. Então fica uma frase difícil de compreender para quem só ouve a leitura. E aqui a frase, a vírgula faz toda a diferença na frase. Não, vós não morrereis. Então é o diálogo que a gente fala aqui, que a gente dá o sentido da serpente com a mulher. O salmo deste primeiro domingo da Quaresma, 50, que, por sinal, é um salmo altamente penitencial, muito propício para esse tempo da Quaresma. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Cuidemos nesse salmo, especialmente com as expressões iniquidade, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, e as conjugações irregulares de alguns verbos, retireis, afasteis. Então cuidemos para a gente proclamar com esse tom mais penitencial este salmo, que é um salmo de penitência. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte,
mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta segunda leitura, no lecionário, ela está com duas formas, a mais longa e a mais breve. Aqui nós proclamamos a forma mais longa. Então, se por acaso na sua comunidade for realizada, é a mesma leitura, mas um trecho menor, a forma mais breve. Você aí fique atento antes da celebração para esse detalhe. Vale treinar a liturgia, a leitura mais longa, porque aí você já consegue treinar ela inteira. Perceberam que ela é um pouco mais densa, ela é um pouco mais pesada de proclamar essa leitura, muitos termos técnicos, ideias um pouquinho mais longas em cada frase, em cada parágrafo. Então treine a mais longa, e se você for fazer a mais breve, aí você já está com ela bem lida na cabeça, bem treinada, porque a mais breve é só um pedacinho, desse trecho mais longo. Cuidemos aí com algumas expressões, por exemplo, passarão, passará, que aqui indica palavras do futuro. Outras expressões, justificação, mediação, acarretou, provisória, várias vezes o a com crase, a falta. Então cuidemos aí também com essa recorrência. Bastante vírgulas, então de novo saliento a importância de a gente fazer as pausas da vírgula. Uma palavra que aparece acho que 2 ou 3 vezes na leitura, gratuito. Não é gratuito, porque ele não tem acento no i para a gente forçar o i. Então a gente lê a palavra naturalmente, dom gratuito. Então cuidemos aí com essa expressão. O Evangelho retirado de São Mateus das tentações do Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de viver este tempo litúrgico especial, que é o tempo da Quaresma. Na primeira leitura, o livro do Gênesis já nos indica que este tempo da Quaresma quer ser para nós o tempo de uma recriação. Percebemos na primeira leitura o momento em que o pecado entra no mundo. Portanto, Quaresma é um tempo para a gente olhar para a nossa vida, revisar nossos comportamentos e pensar: estamos mais perto de Jesus ou mais perto do tentador? Nossos atos, aquilo que a gente faz na nossa vida, revela que somos cristãos, filhos da luz, ou somos filhos do enganador, da serpente das trevas? Na segunda leitura, São Paulo anuncia que se por um homem entrou o pecado, também por um homem entra a salvação. No Evangelho é-nos revelado o segredo para vencer toda a tentação, a Palavra de Deus. Que possamos encontrar força na Palavra de Deus, que possamos ser amigos da Bíblia, amigos da Sagrada Escritura, porque assim fortalecemos nossa vida espiritual. Uma das maiores armas do cristão é a Palavra de Deus, lida, meditada, rezada e contemplada. Que nós possamos vivenciar com muita fé esse tempo da Quaresma, que é um tempo litúrgico forte, que possamos buscar com mais força a nossa conversão, que possamos redobrar a nossa fé em Jesus e que através da Igreja nós possamos celebrar a Quaresma como esse tempo que vai nos ajudar a reavivar o batismo e procurar uma nova vida. Bonito perceber, desde o primeiro domingo da Quaresma, lemos o livro do Gênesis, porque a Quaresma é um tempo para a gente recriar atitudes de fé, atitudes de amor, recriar uma vida de oração, recriar aqueles sonhos de Deus que talvez estão esquecidos, mas que para a nossa vida fará toda a diferença. Que possa a Quaresma ser para nós um tempo de recriar novas atitudes e colocar a nossa fé em Jesus, que vence as tentações e nos conduz para a Páscoa, para a ressurreição, para a alegria de ser cristão. Que possamos fazer nossa oração com as preces da comunidade, respondendo depois de cada oração: transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu ao criá-los à imagem e semelhança, oremos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Por aqueles que o demônio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Que nós possamos contemplar a liturgia da Quaresma, a espiritualidade quaresmal e que possamos, ao longo destes 40 dias de retiro litúrgico, fazer do nosso dia a dia uma Quaresma, fazer da nossa vida um deserto. Este tempo de deserto é importante para a gente perceber quão falhos nós somos, quão frágil é a nossa vida e assim colocar a nossa confiança em Jesus. Que possamos ao longo desta semana de novo reler o Santo Evangelho, pensar nas tentações que nós também sofremos, lembrar das nossas fragilidades, se possível já buscar a Santa Confissão
e assim a nossa fé quaresmal se concentra em Jesus. Que nós possamos celebrar com muita fé este primeiro domingo da Quaresma.